Disciplina Administração da Produção 1, Bacharelado em Administração e FMG Campus São João Evangelista. Bibliografia utilizada neste capítulo do livro da Administração da Produção de Slack, Chambers e Johnston, da editora Atlas. Físico e fluxo é o tema 5 desta aula. Nesta aula, procuraremos responder aos questionamentos. Quais são os tipos de arranjo físico usados em produção? Qual tipo de arranjo físico uma operação deveria escolher? O que o arranjo físico deseja alcançar? E como deveria ser o projeto detalhado de cada tipo básico de arranjo físico? Físico de uma operação produtiva, ele preocupa-se com o posicionamento físico dos recursos de transformação, colocando de forma simples, definindo o arranjo físico, é o mesmo que decidir onde colocar todas as instalações, máquinas, equipamentos e pessoal da produção. O arranjo físico é uma das características mais evidentes de uma operação produtiva, porque determina sua forma e aparência. É aquilo que a maioria de nós notaria, em primeiro lugar, quando entrasse pela primeira vez em uma unidade produtiva. Também determina a maneira segundo a qual os recursos transformados, que são materiais, informações e clientes, fluem pela operação. Mudanças que ocorrem relativamente, ainda que pequenas, na localização de uma máquina, numa fábrica, ou dos produtos em um supermercado, ou uma mudança que às vezes a gente faz dentro de uma sala, eles podem afetar o fluxo de materiais e pessoas por meio da operação. Então, isso, consequentemente, numa indústria, numa unidade produtiva, pode afetar os custos e a eficácia geral do processo produtivo. Os procedimentos de arranjo físico. Há algumas razões práticas pelas quais as decisões de arranjo físico são importantes na maioria dos tipos de produção. A mudança de arranjo físico é frequentemente uma atividade difícil de longa duração por causa das dimensões físicas e recursos de transformação envolvidos. Assim que se monta uma unidade produtiva, dificilmente vai se ficar fazendo mudanças no layout desenvolvido para a produção, porque além daquilo ali envolver todo um processo organizado, ele também requer tempo, custo e despende muita análise para a melhor forma de se fazer. Então, normalmente, quando se tem uma unidade produtiva, aquele arranjo que existe, ele já foi observado, já foi analisado quanto a melhor forma de fazer. Então, por isso que ele é uma atividade difícil de longa duração, porque ele envolve muitas partes e recursos que têm dificuldade de ficar sendo constantemente realocados. O arranjo físico de uma operação existente, ele pode interromper seu funcionamento suave, levando à insatisfação do cliente ou perdas na produção. Então, é importante que haja atenção com relação a isso. Esse rearranjo, quando for fazer, ele vai ter que parar a produção para reorganizar, isso aí vai gerar perda de produção, insatisfação do cliente. Se o arranjo físico está errado, pode levar a padrões de fluxos longos ou confusos, estoque de materiais, filas de clientes, situações que eles geram fluxos imprevisíveis e altos custos. De fato, há uma dupla pressão para a decisão sobre arranjo físico. A mudança de arranjo físico pode ser de execução difícil e cara, e, portanto, os gerentes de produção eles podem ter mais dificuldade em aceitar fazer esse rearranjo com uma certa frequência e também pelo equipamento. Ao mesmo tempo, eles não podem errar em sua decisão, porque um erro numa decisão de fazer um rearranjo pode impactar diretamente na produção, no comprometimento da melhoria da produção. A consequência de qualquer mau julgamento na definição do arranjo físico
poderá levar a efeitos de longo prazo consideráveis na operação. Então, por isso, projetar o arranjo físico de uma operação produtiva, como qualquer atividade de projeto, ela deve iniciar com os objetivos estratégicos da produção. Então, nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso numa figura a seguir. Decidir sobre o arranjo físico, a primeira coisa que tem que se pensar é com relação à decisão a ser tomada. Deve ser selecionado o tipo de processo que será utilizado. Então, o conceito de tipo de processo é muitas vezes confundido com o arranjo físico. Então, nós podemos descrever a decisão de qualquer tipo de processo como o ilustrado nessa figura aqui, que são processo de projeto, processo job, processo em lotes e bateladas, processo em massa e processo contínuo, que eles vão depender do tipo de serviço, do tipo de loja e de como que vai ser desenvolvido o trabalho dentro de uma organização. A partir da escolha desse tipo de processo, aí passa-se para a segunda decisão, que é qual tipo básico de arranjo físico que vai ser feito. E aí nós temos as opções: arranjo físico posicional, arranjo físico por processo, arranjo físico celular, arranjo físico por produto. E que nós veremos a seguir cada um deles. A partir do momento que se escolheu um desse tipo de arranjo físico, toma-se a terceira decisão, que é o projeto detalhado de arranjo físico, que nele vai demonstrar a posição de todos os recursos de transformação, que a partir dessa definição da posição física dos recursos, que conseguimos compreender o fluxo dos recursos de transformação pela produção. Então, são as 3 decisões para chegar no resultado da melhor forma de trabalhar. Físico posicional. O arranjo físico posicional é também conhecido como arranjo físico de posição fixa. É, de certa forma, uma contradição em relação à movimentação que ocorre entre os recursos transformados e os recursos transformadores. Em vez de materiais, informações ou clientes fluírem por uma operação, quem sofre o processamento fica estacionário, enquanto equipamentos, maquinários, instalações e pessoas que se movem na medida do necessário. A razão para isso pode ser que ou o produto ou o sujeito do serviço sejam muito grandes para serem movidos de forma conveniente, ou podem ser ou estar em um estado muito delicado para se moverem. Exemplos de arranjo físico posicional, nós temos construção de uma rodovia, produto é muito grande para ser movido, a cirurgia de coração, os pacientes estão em um estado muito delicado para serem movidos, estaleiro, produto é muito grande para mover-se, quando da manutenção de computador de grande porte, produto muito grande e provavelmente também muito delicado para ser movido, e o cliente poderia negar-se a trazê-lo para manutenção. Um canteiro de obra, por exemplo, ele demanda uma grande quantidade de espaço, né? Então, ele tem um espaço que onde deve ser alocados os recursos transformadores, um espaço mais limitado. O principal problema em projetar o arranjo físico, nesse caso, está em alocar áreas do canteiro aos vários subcontratos de forma que eles tenham suficiente espaço para executar suas atividades, que eles possam receber e armazenar seus suprimentos, todos os subcontratados possam ter acesso às áreas do canteiro onde estejam trabalhando, sem interferir na movimentação dos recursos dos outros subcontratados, a movimentação total dos subcontratados e seus veículos de materiais seja minimizada tanto quanto possível. Ou seja, na prática, o arranjo físico posicional como este está ligado à programação de acesso ao canteiro e à confiabilidade das entregas. Na maioria dos canteiros de obras, principalmente em construções pesadas, não há espaço para alocações de áreas permanentes. Então, assim, é necessário
que se tem acesso à obra toda hora. E para isso, o prazo mais longo provável em que eles ganharão espaço permanente vai ser relacionado ao período de duração da obra. Então, a obra de uma construção pesada, como de uma rodovia, ele tem uma duração muito grande. Isso deixa o arranjo físico sujeito a alterações no planejamento e controle do projeto. O arranjo físico por processo é assim chamado porque as necessidades e conveniências dos recursos transformadores que constituem o processo na operação dominam a decisão sobre o arranjo físico. Ou seja, no arranjo por processo, processos similares com necessidades similares, eles estarão localizados juntos uns dos outros. A razão pode ser que seja conveniente para a operação mantê-los juntos, ou que dessa forma a utilização dos recursos transformadores seja beneficiada. Isso significa que quando produtos, informações ou clientes fluírem pela operação, eles percorrerão um roteiro de processo a processo, de acordo com suas necessidades. Diferentes produtos ou clientes terão diferentes necessidades e, portanto, percorrerão diferentes roteiros na operação. Então, por essa razão, o padrão de fluxo na operação poderá ser bastante complexa. Exemplos de arranjo físico por processo. Nós temos hospitais. Alguns processos, por exemplo, aparelho de raio-x e laboratórios, são necessários a um grande número de diferentes tipos de pacientes. Alguns processos que exigem alas especiais podem atingir altos níveis de utilização de recursos, como no caso de leitos e equipes de atendimento. Então, esses são os processos pelos quais são divididos dentro de um hospital. Usinagem de peças utilizadas em motores de avião. Então, elas necessitam de instalações especiais. Então, isso requer um espaço adequado, um equipamento todo próximo de acordo com o que vai sendo inserido. Supermercado. Alguns processos, como a área que dispõe de vegetais enlatados, oferecem maior facilidade na reposição dos produtos, se mantidos agrupados. Alguns setores, como o da comida congelada, necessitam da tecnologia semelhante de armazenagem, como refrigeradores. Áreas que dispõem de vegetais frescos podem ser mantidos juntos, pois dessa forma podem tornar-se mais atraentes aos olhos dos clientes. Dessa forma, fica mais fácil a visualização e a utilização do espaço para o consumo do cliente em relação àqueles produtos que serão transformados ou consumidos por eles. O arranjo físico celular é aquele em que os recursos transformados entrando na operação são pré-selecionados ou pré-selecionam-se a si próprios para movimentar-se para uma parte específica da operação ou célula na qual todos os recursos transformadores necessários a atender suas necessidades imediatas de processamento se encontram. A célula em si pode ser arranjada segundo o arranjo físico por processo ou por produto. Então, depois de serem processados nas células, os recursos transformados podem prosseguir para outra célula. De fato, o arranjo físico celular é uma tentativa de trazer alguma ordem para a complexidade de fluxo que caracteriza o arranjo físico por processo. São exemplos de arranjo físico celular. Algumas empresas manufatureiras de componentes de computador. A manufatura e a montagem de alguns tipos de peças para computadores podem necessitar de alguma área dedicada à produção de peças para clientes em particular que tenham requisitos especiais, como, por exemplo, alto nível de qualidade. Áreas para produtos específicos em um supermercado também são tidos como arranjo físico celular. Por exemplo, alguns clientes usam o supermercado para comprar lanche, salgadinho e refrigerante para o momento, de almoço ou de lanche, então ele sabe exatamente onde encontrá-los.
A maternidade no hospital, cliente que necessita do atendimento de maternidade, ele forma um grupo bem definido, que pode ser tratado em conjunto. Ele tem a probabilidade pequena de necessidade de cuidados de outras partes do hospital, ao mesmo tempo que requer o cuidado específico da maternidade. Então, dessa forma, em boa parte de arranjo físico celular, em geral, está associado à operação de manufatura. Os mesmos princípios, eles também podem ser utilizados para serviços. Cada área pode ser considerada um processo separado dedicado a vender um tipo particular de produtos. Arranjo físico por produto. O arranjo físico por produto envolve localizar os recursos produtivos transformadores inteiramente, segundo a melhor conveniência dos recursos que estão sendo transformados. Cada produto, elemento de informação ou cliente segue um roteiro pré-definido no qual a sequência de atividade requerida coincide com a sequência na qual os processos foram arranjados fisicamente. Esse é o motivo pelo qual, às vezes, esse tipo de arranjo físico também é chamado de fluxo ou em linha. O fluxo de produtos, informações ou clientes é muito claro e previsível no arranjo físico por produto, o que faz dele um arranjo relativamente fácil de controlar. De fato, em algumas operações de processamento de clientes, um arranjo físico por produto é adotado ao menos em parte para ajudar a controlar o fluxo de clientes ao longo da operação. Predominantemente, entretanto, é a uniformidade dos requisitos que levam a operação a escolher um arranjo físico por produto. São exemplos de arranjo físico por produto. Montagem de automóveis. Todas as variantes do mesmo modelo eles vão requerer a mesma sequência de processos. Programas de vacinação. Todos os clientes, eles requerem a mesma sequência de atividade burocrática, começando, por exemplo, do preenchimento de caderneta de vacinação. Restaurante self-service. Geralmente, a sequência de serviço requerido pelo cliente, entrada, prato principal, sobremesas e bebidas, é comum para todos os clientes, mas o arranjo físico auxilia também a manter um controle sobre o fluxo desses clientes durante o processo de servir e escolher quais os produtos eles querem usufruir. A figura 7.6, ela representa a sequência de processos de manufatura de papel. Cada processo será arranjado fisicamente com a mesma sequência. Então, nessa operação, a gente pode observar que o fluxo de materiais ao longo da operação é tanto evidente como regular. Não há as complexidades que caracterizam os arranjos físicos por processo e com maior intensidade, os arranjos físicos celulares, apesar de diferentes tipos de papel serem feitos nessa operação, todos requerem a mesma sequência de processo. Primeiro, a madeira em pequenos pedaços, são adicionados produtos químicos, água e vapor d'água no processo de cozimento para que se forme a polpa. A polpa passa por processo de limpeza antes de ser refinada, para auxiliar as fibras a se entrelaçarem. O processo de mistura combina a polpa refinada com mais água, material aglomerante, produtos químicos e corantes, depois do que a massa resultante é espalhada sobre uma tela fina, que funciona como uma esteira rolante de arame ou plástico. A massa é então agitada literalmente à medida que progride para que as fibras se prendam umas às outras, formando a folha de papel, e também para que o excesso de água seja drenado. E assim, os cilindros, eles contrarrotativos de pressão retiram mais água das folhas pré-formadas e pressionam as fibras. O processo de secagem contínua ajuda a reduzir o nível de umidade da folha até que finalmente a folha é enrolada em grandes bobinas. Dessa forma, nós vemos aí, conseguimos perceber um processo de produção que está baseado exatamente no modo de produto.